Oi, pessoal! Hoje vamos revelar algo que poucos esperavam. Aos 95 anos, Clint Eastwood, um dos maiores ícones do cinema, decidiu abrir o coração e falar sobre as 6 celebridades que ele mais odeia. Você vai se surpreender com algumas escolhas, hein? Então fique com a gente até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo interessante como este. Clint Eastwood é uma das figuras mais reconhecidas do cinema mundial. Sua imagem pública sempre foi de um homem composto, experiente e inabalável. Durante décadas, ele foi visto como alguém que jamais se deixava abalar, que mantinha um controle mesmo nas situações mais complicadas. Essa reputação se consolidou com seus filmes de faroeste, suas atuações duras e seu jeito firme de dirigir. Para o público, Clint parecia um rochedo, sempre calmo, sempre seguro, sempre no comando. Mas a verdade por trás dessa imagem é muito mais complexa. Aos 65 anos, Clint finalmente começou a revelar um lado humano e vulnerável que poucos tinham visto. Ele admite que, por trás da postura firme, houve momentos de insegurança, frustração e decepção. Durante anos, ele precisou lidar com pessoas que aparentavam ser leais, mas que, em certos momentos de sua vida e carreira, o traíram de maneiras que o marcaram profundamente. Essas experiências não apagaram sua força, mas mostraram que mesmo alguém tão admirado e respeitado enfrenta desafios pessoais e profissionais que ninguém imagina. Agora, Clint decidiu abrir o jogo e revelar quem são as 6 celebridades que ele mais odeia. Não se trata apenas de um rancor passageiro, mas de uma mágoa construída ao longo de anos, baseada em ações que ele considera imperdoáveis. O que torna essas histórias ainda mais interessantes é que, muitas vezes, essas pessoas estiveram ao seu lado em momentos de grande sucesso, comemorando conquistas e compartilhando a fama. Foi justamente essa proximidade que tornou a traição ainda mais dolorosa. Ao longo de sua carreira, Clint Eastwood trabalhou com centenas de atores, diretores e produtores. Alguns se tornaram amigos, parceiros de longa data, e outros simplesmente colegas de trabalho. No entanto, entre esses muitos nomes, algumas figuras se destacam por conflitos que marcaram sua trajetória. Cada um desses 6 casos tem uma história própria, cheia de tensão, mal-entendidos e ressentimentos. O que os tem em comum é a capacidade de Clint de lembrar cada detalhe, cada gesto e cada palavra que para ele representou deslealdade. É interessante notar que Clint nunca buscou se vingar publicamente. Ele sempre manteve a compostura, continuou trabalhando e construiu sua reputação de profissional inabalável. Mas, por dentro, ele guardou mágoa. Aos 65 anos, ele sente que é o momento de finalmente contar essas histórias, de mostrar ao público que mesmo ícones de cinema têm sentimentos, memórias e mágoas. Ele quer que as pessoas entendam que sua vida não foi apenas feita de sucessos e prêmios, mas também de decepções e frustrações. Esse primeiro capítulo é um convite para conhecer o outro lado de Clint Eastwood. Um lado que não aparece nas telas, que não se vê nos tapetes vermelhos, mas que esteve presente em cada escolha difícil, em cada projeto desafiador e em cada relação que não deu certo. À medida que exploramos essas histórias, vamos descobrir não só as razões pelas quais ele guarda rancor, mas também como essas experiências moldaram o homem que conhecemos hoje. O que se segue é uma jornada pelas 6 relações mais complicadas da vida de Clint Eastwood. Cada uma revela segredos, tensões e verdades que ele nunca havia compartilhado antes. É um retrato de como o sucesso e a fama podem trazer, não apenas glória, mas também decepção e como um homem aparentemente inabalável enfrenta silenciosamente suas próprias batalhas internas. 2. Jean Seberg, a colega que esgotou a paciência de Clint. O primeiro nome que Clint Eastwood cita quando fala sobre as pessoas que mais o decepcionaram é Jean Seberg. O encontro profissional deles aconteceu durante as filmagens de Paint Your Wagon, em 1969, um musical que se tornou conhecido não apenas por sua história, mas também pelos bastidores conturbados. Jean era uma atriz com presença delicada, mas seu comportamento inconsistente acabou testando a paciência de Clint de maneiras que ele jamais havia experimentado com outros colegas.
Durante as filmagens, Clint rapidamente percebeu que trabalhar com Jean não seria fácil. Ela alternava dias de simpatia e colaboração com longos períodos de isolamento e introspecção, o que deixava toda a equipe em alerta. Em alguns momentos, parecia encantadora e envolvida com o projeto, mas em outros se mostrava distante e indiferente, como se estivesse desconectada de tudo ao redor. Essa instabilidade emocional se tornava ainda mais complicada porque Jean, além de atriz, tinha envolvimento político que chamava a atenção do FBI, algo que adicionava atenção ao ambiente de trabalho e deixava Clint cauteloso em relação a qualquer aproximação fora do set. O conflito mais evidente aconteceu com as pausas constantes e questionamentos repetitivos sobre o roteiro. Clint, conhecido por sua paciência, tentava conduzir as filmagens de forma organizada, mas Jean frequentemente interrompia a rotina, exigindo explicações sobre cada cena e contestando decisões de direção. Para ele, isso foi além do simples diálogo profissional. Era uma demonstração de desrespeito pelo tempo da equipe e pela dinâmica do trabalho. Cada atraso acumulava frustração, tornando a experiência exaustiva. Quando o filme finalmente estreou, o resultado não era o esperado. Paint Your Wagon não agradou à crítica nem ao público, e Jean, em vez de buscar compreensão ou reconhecer os desafios enfrentados durante a produção, publicou comentários críticos sobre a condução de Clint no projeto. Para ele, foi a gota d'água. Durante anos, guardou em silêncio o ressentimento, sentindo que sua confiança havia sido traída por alguém que, em teoria, deveria estar ao seu lado. A morte de Jean Seabrook, em 1979, trouxe um luto silencioso para Clint. Ele nunca mencionou seu nome publicamente depois do incidente, mantendo sua memória em segredo e separando a pessoa da experiência dolorosa que viveram juntos. Para ele, esse episódio ensinou lições importantes sobre limites de tolerância e a necessidade de separar compaixão de profissionalismo. Clint aprendeu que ser compreensivo não significa aceitar comportamentos que comprometam o trabalho, e que algumas relações, por mais que possam ter valor humano, não devem interferir na execução de um projeto. Esse episódio marcou profundamente Clint, influenciando sua postura em trabalhos futuros. Ele se tornou mais firme, estabelecendo regras claras para evitar que situações semelhantes se repetissem. A experiência com Jean Seabrook serviu como um alerta sobre como lidar com talentos complicados e como manter a disciplina no set, mesmo diante de atitudes inesperadas ou provocadoras. Ao olhar para trás, Clint entende que nem todos que aparecem em nossas vidas profissionais permanecem para o bem ou para o mal. Algumas pessoas ensinam lições valiosas, outras testam limites e revelam fragilidades, e algumas deixam marcas que se carregam em silêncio. O caso de Jean Seabrook é um exemplo claro de como talento e personalidade podem colidir, resultando em experiências que ficam gravadas na memória, moldando não apenas a carreira, mas também a maneira de lidar com relações humanas e desafios profissionais. 3. Richard Burton, o alcoólatra que testou seus limites. Outro nome que Clint Eastwood recorda com ressentimento é o de Richard Burton, ator britânico de renome internacional, conhecido por seu talento e por seu temperamento forte. O encontro profissional deles aconteceu durante as filmagens de Where Eagles Dare, em 1968, um dos grandes projetos de Clint naquele período. Desde o início, Clint percebeu que Burton não seria um colaborador fácil. Seu comportamento no set rapidamente chamou a atenção. Atrasos frequentes, dificuldade em memorizar falas e, principalmente, o cheiro constante de álcool que o acompanhava. Clint, como sempre, manteve uma postura de observador silencioso. Ele não se envolvia em confrontos diretos, mas sua desaprovação era clara para todos ao redor. A paciência de Clint foi testada em diversas ocasiões, especialmente quando Burton tratava o filme como algo sem importância artística, apenas como uma forma de ganhar dinheiro. Para Clint, que sempre buscou excelência e dedicação total em seus projetos, esse tipo de atitude era inaceitável. Ele valorizava o comprometimento de cada pessoa envolvida e acreditava que cada cena, cada detalhe, tinha que ser tratado com respeito e seriedade. O ponto de ruptura aconteceu quando Burton comentou abertamente que o filme era apenas um trabalho financeiro, diminuindo o esforço e a visão criativa de Clint e de toda a equipe. Aquela declaração foi recebida com um silêncio absoluto de Clint, mas seu desapontamento era evidente. Para ele,
Não bastava apenas cumprir as obrigações profissionais. Era necessário investir emocionalmente no projeto, respeitar colegas e honrar o trabalho coletivo. A partir desse momento, Clint tomou a decisão de não trabalhar mais com Burton. O silêncio passou a ser sua forma de julgamento. Nenhuma crítica pública, nenhuma discussão prolongada, apenas a decisão de encerrar qualquer colaboração futura. Essa experiência deixou marcas profundas em Clint, reforçando princípios que ele carregaria ao longo de toda a sua carreira. Ele aprendeu que talento e fama não garantem profissionalismo e que mesmo os maiores nomes podem se tornar obstáculos quando não compartilham do mesmo compromisso com a obra. O caso de Burton também evidenciou que algumas pessoas não estão dispostas a respeitar o trabalho alheio e que a paciência, embora uma virtude, tem limites que não devem ser ultrapassados. Apesar de toda a frustração, Clint nunca se permitiu a amargura pública. Ele manteve o respeito pelo talento de Burton, mas registrou silenciosamente sua decepção. Para Clint, o silêncio muitas vezes é mais eloquente do que qualquer crítica, mostrando desaprovação, sem recorrer a confrontos que poderiam manchar sua própria reputação ou desviar a atenção do trabalho em si. Além disso, a experiência com Burton reforçou uma lição essencial. A dedicação profissional absoluta é não apenas uma exigência pessoal, mas uma forma de proteger a integridade do projeto e a credibilidade de todos os envolvidos. Clint aprendeu que quando alguém desrespeita o trabalho coletivo, não há espaço para complacência. A excelência requer disciplina, respeito e comprometimento de cada membro da equipe, e qualquer desvio desse padrão precisa ser enfrentado com firmeza, mesmo que isso signifique cortar relações com pessoas de grande prestígio. Where Eagles Dare se tornou um marco do cinema de guerra e ação, mas para Clint Eastwood, ele também se tornou um ponto de aprendizado sobre limites pessoais e profissionais. A experiência com Richard Burton demonstrou que a fama e o talento não substituem caráter e que a lealdade ao trabalho e aos princípios é mais importante do que qualquer pareceria, por mais brilhante que pareça à primeira vista. 4. Tommy Lee Jones, o ator de personalidade dominante. Outro nome que Clint Eastwood guarda com ressentimento é o de Tommy Lee Jones. A experiência deles aconteceu durante as filmagens em The Line of Fire, em 1993, um thriller que exigia concentração e coordenação de toda a equipe. Desde o início, Clint percebeu que trabalhar com Tommy não seria fácil. Ele era um ator com personalidade dominante, alguém acostumado a impor suas ideias e a questionar decisões. E isso rapidamente gerou tensão no set. Clint, conhecido por sua paciência, se deparou com uma situação inédita. Dois egos fortes estavam ocupando o mesmo espaço, cada um com sua visão e seu modo de entender o trabalho. Tommy Lee Jones não hesitava em discutir cenas, propor mudanças nos diálogos e prolongar tomadas mesmo quando não havia necessidade. Para Clint, que sempre prezou pela eficiência e pelo foco na narrativa, essas atitudes eram desgastantes e ameaçavam o ritmo do trabalho. O conflito chegou ao clímax durante uma cena de discussão intensa entre os dois. Tommy questionava decisões de direção e desafiava Clint de forma aberta, algo que ele raramente tolerava. A tensão não afetou apenas a produção, mas também a equipe, que sentia o clima pesado e a dificuldade de manter a harmonia no set. Clint percebeu que, apesar de respeitar o talento de Tommy Lee Jones, seu comportamento ultrapassava limites profissionais aceitáveis. Após essa cena e os vários conflitos acumulados durante as filmagens, Clint tomou uma decisão firme. Nunca mais trabalharia com Tommy Lee Jones. Para ele, manter controle e hierarquia nos sets de filmagem não era apenas uma questão de ego, mas uma necessidade para que o projeto pudesse ser concluído com qualidade e dentro do planejado. A experiência serviu como um alerta sobre como lidar com atores de personalidade forte, especialmente aqueles que confundem talento com autoridade. O episódio também deixou uma lição importante sobre liderança. Clint entende que para dirigir com eficiência é preciso equilíbrio entre respeito e firmeza. Reconhecer o talento de um ator não significa permitir que ele comprometa o ritmo da produção ou desrespeite a direção do projeto. Para Clint, cada filme é resultado de trabalho coletivo, e qualquer comportamento que coloque em risco esta harmonia
precisa ser contido com clareza e determinação. Além disso, a experiência com Tommy Lee Jones reforçou a importância de manter o controle absoluto sobre decisões criativas e logísticas. Clint percebeu que, em situações de conflito, a autoridade do diretor deve ser preservada para que a obra alcance seu potencial máximo. Ele aprendeu que a liderança em um set não se baseia apenas em talento ou reputação, mas na capacidade de conduzir pessoas e situações de forma justa, organizada e firme. In the Line of Fire se tornou um sucesso de público e crítica, mas para Clint Eastwood, ele também representou um ponto de aprendizado sobre limites e autoridade. Trabalhar com Tommy Lee Jones mostrou que, por mais que um ator seja excepcional, é necessário garantir que todos sigam a mesma visão e respeitem a hierarquia do set. Essa experiência consolidou ainda mais a postura de Clint como um diretor que valoriza a disciplina, foco e comprometimento, e que sabe exatamente até onde pode ceder e quando deve ser intransigente. 5. Barbra Streisand, a perfeccionista que irritou o cowboy. Outro nome que Clint Eastwood nunca esqueceu é o de Barbra Streisand. A rivalidade entre eles surgiu nos anos 1980 e se estendeu até a década de 1990, período em que Clint estava em transição de ator para diretor, buscando consolidar sua carreira por trás das câmeras. Streisand, conhecida por seu perfeccionismo extremo, tinha uma abordagem de trabalho completamente diferente da de Clint, e essa diferença acabou gerando conflitos que ele jamais perdoou. Bárbara era obsessiva por controle. Durante filmagens, ela insistia em inúmeras tentativas para obter expressões faciais perfeitas, muitas vezes repetindo cenas dezenas de vezes. Para ela, cada detalhe precisava ser ajustado até atingir o resultado ideal. Já Clint, ao contrário, tinha um método muito mais direto e natural. Ele acreditava que 2 takes eram suficientes na maioria das situações, priorizando a autenticidade e a espontaneidade da atuação. Essa diferença de filosofia de trabalho tornou-se um ponto de tensão inevitável entre os dois. O conflito se intensificou, especialmente durante os preparativos para The Bridges of Madison County. Clint já estava consolidado como diretor e tinha uma visão clara do que queria transmitir com cada cena. Streisand, por outro lado, continuava com sua abordagem detalhista e controladora, o que causava atrasos e tensão no set. Para Clint, o excesso de controle e a indecisão prolongada prejudicavam o ritmo da produção e atrapalhavam a harmonia da equipe. Ele sentia que a busca obsessiva pela perfeição transformava o trabalho em um processo desgastante, em vez de um espaço criativo produtivo. A relação profissional entre Clint e Bárbara acabou se rompendo de forma definitiva. Não houve escândalos ou desavenças públicas, mas Clint decidiu que jamais trabalharia com ela novamente. Para ele, aquela experiência foi suficiente para compreender que abordagens criativas muito diferentes podem ser incompatíveis e que insistir em manter uma parceria nesse contexto seria prejudicial para ambos e para o projeto. O silêncio passou a ser sua forma de lidar com a decepção, preservando a dignidade de todos e evitando conflitos desnecessários. Essa experiência deixou uma lição clara para Clint. Nem todo talento se encaixa com sua filosofia de trabalho. Ele aprendeu que algumas pessoas, por mais habilidosas que sejam, podem gerar mais problemas do que resultados positivos, quando não compartilham da mesma visão de produção. A diferença entre controle extremo e direção firme, entre perfeccionismo e autenticidade, precisa ser reconhecida antes de qualquer colaboração. Caso contrário, o conflito é inevitável. Além disso, o episódio reforçou a importância de respeitar limites profissionais. Clint entendeu que a dedicação ao trabalho exige disciplina, foco e respeito pelo tempo de todos. Quando alguém insiste em excessos, atrasos ou indecisão, é preciso ter firmeza para proteger a produção e manter o padrão esperado. Para ele, a arte cinematográfica deve ser vivida de forma intensa, mas sem se perder em detalhes que comprometam o conjunto da obra. O caso de Barbra Streisand marcou Clint não apenas pelo desgaste que gerou, mas também pelo aprendizado que trouxe. Ele passou a valorizar ainda mais a clareza na comunicação com os atores e a definição de expectativas antes de qualquer projeto. Diferentes estilos de trabalho podem coexistir, mas quando entram em choque, é necessário agir com firmeza e tomar decisões que preservem a integridade do filme.
The Bridges of Madison County se tornou um marco na carreira de Clint Eastwood, mas também simbolizou um ponto de ruptura com pessoas que não se alinhavam à sua visão. A experiência com Streisand consolidou em Clint uma regra de ouro: respeito à criatividade alheia, mas intolerância a excesso de controle e indecisão. 6. Michael Moore, o que foi longe demais. O último nome da lista de Clint Eastwood é Michael Moore, o cineasta conhecido por suas críticas políticas e documentários polêmicos. A relação entre os dois nunca foi positiva, mas atingiu um ponto irreversível, quando Moore fez comparações entre American Sniper e propaganda nazista. Para Clint, essa foi uma provocação que ultrapassou todos os limites, atingindo não apenas seu trabalho, mas também valores pessoais que ele considera sagrados. O conflito entre Clint e Moore começou anos antes, em 2005, durante a cerimônia do National Board of Review Awards. Naquela ocasião, Moore já havia criticado publicamente algumas escolhas de Clint, questionando suas intenções e interpretando seu trabalho de forma negativa. Clint, que sempre valorizou estrutura, dedicação e humildade, especialmente em relação ao respeito aos militares, viu essas críticas como um ataque pessoal, uma demonstração de falta de consideração com seu esforço e com aqueles que ele homenageia em seus filmes. Quando Moore comparou American Sniper à propaganda nazista, Clint sentiu que a linha havia sido cruzada. Para ele, o filme não era apenas entretenimento, mas uma homenagem à coragem e ao sacrifício de pessoas reais, homens e mulheres, que colocam suas vidas em risco em nome de um país. Ele sempre abordou seus filmes com seriedade, buscando retratar a verdade e a humanidade dos personagens, e qualquer tentativa de deslegitimar esse trabalho era inaceitável. Clint reagiu à situação de forma firme e definitiva. Não houve brigas públicas, mas Moore foi permanentemente excluído de sua vida pessoal e profissional. Para Clint, algumas pessoas mostram desde o início que não respeitam os valores alheios, e é melhor manter distância do que permitir que essa desrespeito interfira em seu trabalho ou em sua paz de espírito. A decisão de cortar relações com Moore não foi apenas sobre o filme, mas sobre princípios, sobre a necessidade de proteger o que ele considera sagrado: honestidade, lealdade e respeito aos valores pessoais. Essa experiência reforçou uma lição fundamental para Clint Eastwood. Limites claros são essenciais. Ele aprendeu que certas provocações não podem ser toleradas e que a integridade de seu trabalho, assim como seus princípios, deve ser preservada a qualquer custo. Para Clint, a lealdade não é apenas uma questão de amizade ou parceria profissional, mas também de alinhamento com aquilo que cada pessoa considera moral e ético. Além disso, o episódio com Moore destacou a importância de respeitar aqueles que se dedicam verdadeiramente ao que fazem. Clint sempre trabalhou com disciplina e humildade, e esperava que seus colegas de profissão, críticos ou colaboradores, tivessem pelo menos algum nível de consideração pelo esforço envolvido. Moore, ao desqualificar seu trabalho de maneira extrema, mostrou que não compartilhava desses valores, tornando impossível qualquer reconciliação. O caso com Moore representa a conclusão de uma série de experiências em que Clint Eastwood enfrentou pessoas que, de diferentes formas, desafiaram sua paciência, seus princípios e sua dedicação. Cada conflito ensinou algo novo, desde limites de tolerância e disciplina até a necessidade de proteger a integridade do trabalho e dos valores pessoais. Para Clint, a lição final é clara. É possível respeitar e colaborar com muitos, mas aqueles que cruzam linhas fundamentais devem ser mantidos à distância. Michael Moore foi um exemplo mais recente de alguém que foi longe demais e que, por isso, jamais terá espaço na vida de Clint Eastwood. O silêncio e a exclusão tornaram-se a forma definitiva de julgamento, protegendo não apenas sua carreira, mas também sua própria paz interior e seus princípios mais caros. 7. Leonardo DiCaprio, o astro em ascensão que nunca foi perdoado. Outro nome que Clint Eastwood guarda com ressentimento é Leonardo DiCaprio. A experiência deles aconteceu no set de J. Edgar em 2010, quando DiCaprio já era um astro em ascensão no cinema mundial. Clint,
Como sempre, buscava eficiência, naturalidade e autenticidade nas performances. E DiCaprio, por outro lado, tinha um estilo meticuloso e detalhista que, naquele momento, entrou em conflito com a filosofia de trabalho do diretor. O problema central surgiu durante a filmagem de cenas cruciais. DiCaprio insistia em repetir tomas mesmo depois de Clint considerar que a perfeição havia sido atingida no primeiro take. Para DiCaprio, cada detalhe precisava ser revisado, cada expressão analisada e aperfeiçoada. Embora essa dedicação fosse vista como um sinal de compromisso, para Clint tornou-se rapidamente uma fonte de frustração. Ele acreditava que a atuação verdadeira nasce do instinto e da preparação prévia, e que repetir excessivamente uma cena acaba prejudicando a espontaneidade e a naturalidade da interpretação. A repetição constante de takes e a análise obsessiva de DiCaprio desgastaram não apenas o ritmo da produção, mas também a paciência de Clint. Ele tentava explicar sua visão, mostrando que algumas vezes menos é mais, e que a confiança no trabalho do ator é essencial. No entanto, DiCaprio persistia, desconsiderando a experiência de Clint e prolongando as filmagens de maneira que ele considerava desnecessária. Esse comportamento, embora vindo de um ator talentoso, foi interpretado por Clint como uma forma de desrespeito ao método de direção que ele havia construído ao longo de décadas. O ponto culminante ocorreu em uma cena emocionalmente intensa, onde a insistência de DiCaprio em refazer a tomada diversas vezes gerou tensão visível. Clint percebeu que, apesar do talento e do profissionalismo do ator, a diferença de abordagem era irreconciliável. Para preservar a integridade do trabalho e a harmonia no set, ele decidiu que não haveria futuras colaborações com DiCaprio. O silêncio passou a ser a forma de lidar com a situação, evitando críticas públicas, mas deixando claro que aquela relação profissional não se repetiria. Essa experiência trouxe a Clint uma lição importante sobre perfeição e direção. Ele reafirmou a crença de que a preparação e o instinto são mais eficazes do que a repetição incessante. Para ele, atores precisam confiar em suas habilidades e na condução do diretor, e exagerar na análise ou insistir em múltiplos takes pode comprometer o resultado final. A autenticidade não nasce do excesso de cuidado, mas da capacidade de entregar emoção verdadeira no momento certo. Além disso, o episódio reforçou para Clint a necessidade de estabelecer limites claros no set. Um bom relacionamento profissional depende de respeito mútuo e compreensão das metodologias de trabalho de cada um. Quando há incompatibilidade de estilos que prejudica o andamento das filmagens, é necessário agir de forma firme, mesmo que isso signifique encerrar uma parceria promissora. J. Edgar se tornou um filme elogiado, mas para Clint Eastwood, ele também representa um aprendizado sobre limites, confiança e perfeição. Leonardo DiCaprio, apesar de talento indiscutível, se tornou um exemplo de como a insistência desmedida e a repetição excessiva podem gerar conflito e afastamento. A experiência reforçou a visão de Clint de que liderança, controle e intuição são essenciais para conduzir um set de filmagem de maneira eficaz e respeitosa, garantindo que cada cena seja memorável, sem precisar de exageros desnecessários. Após revisitar todos os episódios de conflito com as 6 celebridades, Clint Eastwood percebeu que existe um padrão claro em cada situação. Mais do que simples desentendimentos, cada confronto revelou uma violação direta de princípios centrais que ele mantém em sua vida profissional. Esses princípios vão além da rotina de filmagem, refletem seus valores, sua visão de liderança e sua ideia de respeito no ambiente de trabalho. Leonardo DiCaprio, por exemplo, ultrapassou o limite ao insistir em repetir cenas desnecessariamente. Para Clint, a atuação deve ser guiada pelo instinto e pela preparação, e exagerar na repetição prejudica a espontaneidade e a naturalidade da interpretação. Michael Moore, por outro lado, desrespeitou valores fundamentais ao comparar American Sniper com propaganda nazista, atacando não apenas o filme, mas a memória e o sacrifício dos militares que Clint tanto respeita. Streisand, com seu perfeccionismo obsessivo, mostrou que controle excessivo e indecisão podem comprometer a fluidez de qualquer produção. Tommy Lee Jones trouxe à tona o problema de egos e dramatização exagerada.
Dois profissionais fortes em um mesmo espaço exigem equilíbrio, e quando alguém insiste em desafiar constantemente a liderança do diretor, o resultado é tensão e atraso. Richard Burton, com seus atrasos, linhas mal faladas e influência do álcool, demonstrou despreparo, colocando em risco o andamento do projeto. Já Jean Seberg apresentou caos emocional e críticas públicas, após momentos de vulnerabilidade compartilhada, testando a paciência e a confiança de Clint de maneira pessoal e profissional. Diante de todos esses desafios, Clint desenvolveu uma estratégia clara: silêncio e afastamento. Ele nunca se envolveu em confrontos públicos, nem procurou humilhar ou expor os erros de ninguém. Para ele, a forma mais eficaz de lidar com essas situações foi se distanciar e preservar a integridade do trabalho e de sua própria reputação. Esse método funcionou como um filtro natural. Ele protegeu seus projetos, manteve sua autoridade e evitou que ressentimentos interferissem na produtividade ou no ambiente de trabalho. O que emerge desses episódios é o que Clint chama de Código Eastwood. Trata-se de uma filosofia baseada em princípios simples, mas rigorosos. Foco no trabalho, limites claros, respeito às regras de conduta, lealdade e produtividade máxima. Qualquer violação desses princípios, por menor que pareça, pode gerar frustração e exigir medidas firmes. Ele aprendeu que tolerância tem limites e que algumas falhas, por mais talentosas que sejam, não podem ser ignoradas sem comprometer o resultado final. Essa filosofia também coloca em perspectiva a questão das segundas chances. Clint valoriza a eficiência, a disciplina e a honestidade acima de qualquer tentativa de reconciliação quando os princípios centrais são violados. Ele acredita que talento e fama não substituem caráter, compromisso e respeito. O equilíbrio entre valores pessoais e resultados profissionais é essencial, e a linha que separa permissividade de indulgência deve ser mantida com firmeza. O Código Eastwood, portanto, não é uma lista de regras, mas um conjunto de lições aprendidas ao longo de décadas de carreira. Cada conflito trouxe clareza sobre como lidar com pessoas difíceis, como preservar a autoridade sem se tornar autoritário, e como garantir que o trabalho seja executado da melhor forma possível. Para Clint, a conclusão é simples: talento e fama não justificam desrespeito, e o sucesso depende tanto da habilidade quanto do alinhamento com princípios que ele considera inegociáveis. Esse capítulo finaliza a análise dos 6 conflitos, revelando que a carreira de Clint Eastwood não foi moldada apenas por talentos e conquistas, mas também pela disciplina, pelos limites claros e pelo compromisso inabalável com os seus valores. É a combinação desses fatores que criou o legado de um dos maiores ícones do cinema mundial. E aí, ficou surpreso com as escolhas de Clint Eastwood? Essas revelações mostram um lado dele que quase ninguém conhecia. Deixe seu comentário contando o que achou e qual celebridade você também não gosta. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades do nosso canal.